Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um Hagapapo comentando sobre Curseborn. Curseborn, assim, rapidamente falando, é um jogo que foi colocado em financiamento coletivo pela Onyx Path Publishing em novembro agora de 2024, que tem uma proposta de cenário em que vocês jogarão com personagens que são criaturas sobrenaturais. A proposta até então no jogo é você jogar com 5 tipos de personagens. É uma proposta muito similar aos jogos de Mundo das Trevas ou Crônica das Trevas, mas ela traz um pouco de características próprias e uma mescla de outras que já tenhamos vistos em outros jogos anteriores. Se você quer saber um pouco mais sobre detalhes, descrições e comentários que eu já tenha feito sobre esse jogo, recomendo dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem o link do playlist de todos os vídeos que eu já fiz até aqui. Eu já fiz vários, recomendo você dar uma conferida antes neles, antes de prosseguir neste vídeo que você está assistindo agora, porque ele vai ser uma continuação de vídeos que eu já inclusive comecei a fazer sobre a linhagem dos famintos. Adiantando para você, como eu disse ainda agora, você tem 5 opções de jogar com personagens em Curseborn, que são classificados em cinco tipos de linhagens, que são os mortos, os famintos, os primais, os rejeitados e os feiticeiros. Esse vídeo de hoje é continuação da linhagem dos famintos. Então, deixo aqui já a minha dica para que vocês entrem no playlist e comecem a série para não ficarem muito perdidos sobre o que eu vou começar a comentar hoje. E o que eu vou dar hoje continuidade em relação aos famintos é sobre as famílias. Tal como eu falei sobre a linhagem dos mortos, os famintos também têm famílias. Só que diferente das famílias dos mortos, que tem 6 famílias, os famintos têm 7 famílias. Eu até me surpreendi quando eu vi, caramba, 7, então não tem assim um número fixo. Então, muito provavelmente, quando for tratar dos rejeitados, dos primais e dos feiticeiros, deverá ter alguma quantidade diferente dessas. Vamos ver lá para frente, que eu estou descobrindo conforme eu vou lendo o manuscrito que foi entregue para os apoiadores do projeto. Então, como eu disse, os famintos têm 7 famílias, a saber, primeiro, ascéticos, segundo, corações sombrios, terceiro, Gaki, quarto, Hares, 5, Casa Battery, 6, Iscariotes e 7, Vorari. Então aí o nome das 7 famílias de os famintos. E hoje eu vou começar com vocês sobre a família ascéticos. E aí já combinando aqui com vocês, toda vez que eu falar abre aspas e depois fecha aspas, o conteúdo que tiver entre as aspas é a leitura da tradução que eu fiz do conteúdo dos manuscritos que foi entregue para os apoiadores do projeto. E em seguida, o que tiver depois são os meus comentários sobre o que eu li para vocês, beleza? Então vamos começar. Sobre os ascéticos, abre aspas. Eu tenho a informação que você precisa. O que você pagará por isso? Nós ansiamos pelo conhecimento escondido em todas as formas. Segredos ocultos, lugares escondidos da terra e, mais recentemente, o limite da ciência. Nós bebemos as suas memórias, pois nas suas memórias nós encontramos todos os conhecimentos mais sombrios do mundo. Nós sempre estivemos aqui. Nós não sabemos onde nós começamos. Já faz muito tempo. Este é o porquê de as memórias serem um sabor tão bom para nós. Nós surgimos das florestas primitivas e terrores de vilas. Nós escondemos, caçamos e mudamos. Nós nos alimentamos de animais que nós comandamos e de humanos quando necessário. Nós éramos conhecidos como alquimistas locais, bruxas do bosque e estranhos eremitas na história. Agora, nós achamos que seja mais fácil manter casas noturnas privadas e laboratórios sem janelas. E esse é o porquê de nós ansiarmos tanto o conhecimento. Nós sabemos como é ter falhas no nosso conhecimento cultural. Fecha aspas. Bom, aqui está um pouco aberto. Famintos que desejam se alimentar de memórias.
Lembra que eu comentei em vídeos anteriores sobre os famintos que não basta, para eles, não basta só consumir o sangue. O sangue precisa estar imbuído de algum sentimento, de alguma sensação. E aqui no caso dos ascéticos, eles desejam memórias. Olha só que interessante. Então eles estão consumindo memórias daqueles que eles se alimentam. Interessante, uma proposta interessante e cria uma espécie de tipo de presa específica que eles desejam buscar. Ou seja, eles querem buscar não é qualquer memória, mas aquela que possa agregar algum tipo de valor, no caso, conhecimento. Eles buscam conhecimento, trazer um conhecimento novo para a família. Vamos continuar. Abre aspas. Nós ansiamos por conhecimento, esquecido e recordado. Nós, ascéticos, somos todos mágicos e cientistas. A nossa hierarquia interna é baseada em conhecimento, tradição e narração. Não apenas a sua, mas também a de seus filhos. Alguns anciões matariam uma criança desgraçada ao invés de deixá-la ser uma mancha sobre a reputação deles. Era esperado que você dedicasse a sua não-vida a descobrir os segredos e o novo conhecimento. Fecha aspas. Só para esclarecer aqui, quando eu citei criança, foi a palavra que eu acabei encontrando para traduzir para cria. A cria de um dos integrantes da família dos ascéticos, que foi criada recentemente. Então, chamando ela de criança ou criança da noite, se assim preferirem. Então, estão querendo dizer aqui que para eles é fundamental a busca do conhecimento. E qualquer um dentre os seus da família ascéticos que não procure isso é visto como um pária, alguém que não merece estar dentro da família. Vamos continuando. Abre aspas. A informação é a moeda. Certifique-se que sua área de expertise seja vasta. Você tem a resposta ou você deve conhecer um contato que a tenha. Se você não a possuir, beba de outra pessoa. Você deve sempre ser a primeira pessoa a pensar em quando eles precisam de uma resposta para algo. E eles devem estar dispostos a pagar uma fortuna para conseguir essa resposta. Fecha aspas. Bom, aqui, mais uma vez, reforçando o valor que os ascéticos dão a possuir conhecimento. Eu devo dizer aqui que até certo ponto, da onde eu traduzi e cheguei lendo até aqui, que me lembra um pouco o clã Nosferatu de Vampiro à Máscara. Em um dado momento, o clã Nosferatu entendeu que o medo deles serem destruídos pelos Nikituko. Quem não conhece os Nikituko, recomendo dar uma conferida na história do clã Nosferatu. Mas rapidamente, os Nikituko são antigos membros do clã Nosferatu que foram amaldiçoados e que desejam caçar todas aquelas a progenie de uma determinada Nosferatu que eles consideram traidora e que eita, tá fugindo a memória agora do clã Nosferatu, mas enfim, esses Nikituko têm essa missão de caçar todos a progenie de uma determinada Nosferatu, que deu origem a essa linhagem do clã Nosferatu que a gente conhece no Vampiro à Máscara. E aí, para eles não viverem eternamente se sentindo presas sem saber quando serão atacadas, eles entenderam que gerar uma rede de informação sobre os Nikituko traria um pouco de segurança e, entre aspas, paz para eles lidarem com o eventual surgimento desses seres chamados de Nikituko. Só que aí, consequentemente, essa rede de conhecimento gerou uma rede de informação, que passou a ser uma rede Nosferatu de informações ao redor do mundo. Então, a melhor fonte de conhecimento no mundo passou a ser, entre os membros, é claro, passou a ser os Nosferatu. E eles criaram uma moeda de troca que, se você quiser o conhecimento que os Nosferatu têm,
vocês terão de pagar. Então, por isso que eu estou dizendo que a informação, quando eu li aqui no texto, a informação é a moeda, me lembrou muito essa questão dos Nosferatu de Vampiro à Máscara. Dei uma volta enorme, mas foi essa a ideia que eu tive. Próximo parágrafo. Abre aspas. Pague o dízimo aos mais velhos. Os mais velhos sabem o quão valiosa a informação certa é. Esse é o porquê de nós termos de usar uma porção de nossos ricos dados a nossos pais, nossos superiores, nossos mentores. Eles dão alguma coisa de volta? Porra nenhuma. É valioso demais e nós somos meras moscas presas em qualquer teia que eles estiverem tecendo. Fecha aspas. Bom, um pouco diferente da rede de informações dos Nosferatu, não havia essa questão dos Nosferatus não trocar informações entre si em função de alguma idade, alguma antiguidade. A rede era igual para todos, ou pelo menos pressupunha que era, e o mais importante era que todos precisavam ter a informação necessária para evitar o pior, serem caçados pelos Nikitoku. Mas aqui, como está claro, para a família dos ascéticos de Curseburn, eles têm esse problema de relação com os mais antigos. Os mais novos precisam compartilhar conhecimento com os mais antigos, mas o inverso não é recíproco. Olha só que problema. Aí eu fico me perguntando como é que essa família consegue se manter numa hierarquia de pirâmide. Porque o que mais importa é quem está em cima e quem está embaixo que se lasque. Caramba! Mas enfim, vamos continuar. Próximo parágrafo, abre aspas. Pague o dízimo... Não, já li esse. Próximo. Não mate a galinha dos ovos de ouro. Quando nos alimentamos, nós tomamos cuidado extra para não matar as nossas vítimas. Claro que os animais não têm contas bancárias para desembolsar. Logo, alguns de nós apenas preferem se prender ao gado ao invés de se preocupar com se segurar. Fecha aspas. Bom, aqui está uma observação interessante. Eles preferem estabelecer um gado que gere uma espécie de zona de conforto para eles. Eles preferem criar um campo com pessoas que sirvam de alimento frequente e recorrente para eles do que se aventurar e se arriscar numa caçada. Interessante, é um modus operandi, requer um conjunto de articulações e influências para gerar esse gado. Porque, naturalmente, esse gado vai saber que eles são vampiros. Vou chamar aqui de vampiros, por mais que eles se chamem de famintos. E, eventualmente, alguém pode acabar deixando vazar esse conhecimento. E aí pode gerar um problemão para eles. Mas, eles aqui estão dizendo, eles preferem estabelecer essa zona de conforto e assumir esse risco do que ter que se aventurar numa caçada. Olha só que interessante. E aí, para finalizar, vou aqui compartilhar 3 comentários que fecha sobre essa família dos ascéticos. Primeiro, os outros nos chamam de bruxas, alquimistas, mineradores de dados e cientistas. E eles estão todos corretos. Olha só que interessante. Eles são garimpadores de conhecimento, de informações. E, naturalmente, eles estão satisfeitos pelos outros os reconhecerem dessa maneira. Segundo, entre a família, nós nos chamamos por nossos nomes, principalmente e embora alguns de nós tenham títulos acadêmicos que nós usamos. Terceiro, nós usamos os nossos poderes por sigilo, seja isso esmiuçando a dos outros ou protegendo o nosso. Nós nos deslocamos despercebidos, observamos os nossos inimigos e mandamos mensagens ocultas. Então tá aí, confirmando as informações sobre a família dos ascéticos. Ficou claro que eles são mercadores do conhecimento, eles gostam de trocar coisas ou conhecimento pelo que eles têm. O conhecimento é a principal moeda deles e, naturalmente, criou-se um paralelo com, com o clã Nosferatu de Vampiro à Máscara. Claro que os objetivos do clã Nosferatu são diferentes dos ascéticos, mas essa história, esse
preceito deles sempre procurarem informação, conhecimento, é muito similar com o clã Nosferatu. Então, quem quiser um dia fazer um paralelo para facilitar a forma de como interpretar um ascético ou personagem da família dos ascéticos, está aqui uma ideia que vocês possam ter. E, naturalmente, traçar uma nova perspectiva de interpretação desses personagens que valorizam o conhecimento, e obtê-los é fundamental. Então tá aí essa primeira família dos famintos. Vamos à segunda família, que é a família dos... Eita, pulei. Que é a família dos corações sombrios. Abre aspas. É isso. Continue chorando. Supõe-se que os famintos sejam os líderes e trocadores de jogos, belos, poderosos e confiantes, mas nós desenhamos um lote muito diferente. Cada um de nós, fudidos, é um rejeitado, uma ovelha negra ou uma bosta. As nossas famílias não nos queriam por alguma razão ou outra. Não é porque nós não somos fortes, poderosos, belos, confiantes, toda essa merda. É porque nós somos quebrados. De longe, quebrado demais para até os famintos se segurarem. Você pode se perguntar sobre o quão exatamente nós somos quebrados. E essa é uma história pessoal para cada um de nós. Mas eu irei lhe contar a minha. Não há sede por sangue alguma. Nós não cobiçamos o sangue, ou até a carne. Nós ansiamos por algo mais esotérico, algo mais tenso. Nós precisamos de emoções, sem necessidade. Ter fome, ansiar, desejar, entrar em frenesis absolutamente malucos. Isso nos faz soar como mortos? Eu acho que sim. Fecha aspas. Olha que parágrafo interessante. Aqui, eles dizem que não há necessidade exata pelo sangue em si, mas sim pelos sentimentos, pelas emoções geradas. Eles preferem algo mais intenso. Pelo menos é o que fica passado para mim neste último parágrafo que eu acabei de ler para vocês. E nos anteriores, me passa a ideia de que eles se reconhecem como criaturas com problemas existenciais e com problemas primais. Essa necessidade por consumir não é consumir o sangue não é o principal. Para eles, o principal é a necessidade de consumir emoções. Interessante a proposta, e eles parecem estar se entregando ao que eles se reconhecem ser. Criaturas que buscam a todo custo essas fortes emoções através, naturalmente, do sangue. Então vamos ao próximo. Abre aspas. Nós caímos rápido e o fazemos com força. Nós precisamos dos outros. Especialmente nós precisamos de pessoas que sentem emoções ao nível que nós podemos tomar sem deixá-las insensatas e estão desejando compartilhar essas emoções conosco. Deus, se somente nós pudéssemos tomar dos involuntários, isso não seria bem mais fácil? Ao invés, nós temos de cuidadosamente construir os relacionamentos, evocar uma conexão emocional e estimular essas emoções, como ajudar uma muda a encontrar a luz. Essa é uma via de mão dupla. Fecha aspas. Caramba, esse parágrafo aqui passou uma ideia mais intensa da família dos corações sombrios. Pelo que eu entendi aqui nesse parágrafo, eles valorizam estabelecer relacionamentos com as presas, com aqueles que eles buscam se alimentar. Ou seja, eles devem procurar pessoas que produzam os sentimentos que eles buscam, que eles anseiam, e naturalmente eles preferem realizar e construir relacionamentos com essas pessoas. Cara, isso pode dar um cenário de jogo muito interessante para os personagens que forem adotar essa família como personagem de jogo. Porque você teria que construir todo um conjunto de relacionamentos com aqueles mortais que estiverem em volta do personagem. Olha,
Até para quem gosta de histórias intensas de relacionamentos, essa aqui pode ser uma família muito interessante para se jogar. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Qualquer emoção o fará. Eu sei que soa como se eu estivesse falando sobre alguma merda querida, mas um nêmesis é provavelmente uma pessoa mais fácil estimular um relacionamento do que um amante. Nós não estamos tentando foder com as pessoas daqui, mas odiamos trabalhar tão bem como o prazer ou o amor. E o ódio é bem mais fácil de sentir por longos intervalos. Para nem mencionar que a maioria das pessoas preferem perder essa emoção acima de qualquer outras. Fecha aspas. Não sei se ficou muito claro esse parágrafo aqui, mas, ainda reforçando, a busca pela emoção, pelo sentimento intenso, é o que é mais valorizado pela família dos corações sombrios, seja ele gerado por amor ou pelo ódio. Mas aqui meio que ficou claro que construir o ódio passa a ser mais fácil do que construir o amor. Mas fica aqui meio que aberto, que dá para fazer os dois, e é isso que eles buscam ao construir relacionamentos com aqueles em que eles se alimentam. Próximo parágrafo, abre aspas. Nós somos mercenários. Então, nós gostamos de quem nós gostamos, e nós odiamos quem nós odiamos. Está tudo muito bem, mas nós ainda precisamos fazer um arranhão. E se nós queremos ser respeitados pelas outras famílias, nós precisamos fingir que nós nos importamos com as políticas delas. A melhor forma de fazer isso é trabalhar para eles, ao invés de contra eles. Enquanto as outras famílias podem injuriar os nossos anseios, elas ficam mais do que felizes em nos pagar com suas migalhas de gratidão e dinheiro vivo se nós formos ser mercenários com alguns dos rivais deles. Fecha aspas. Olha só que interessante. A família dos corações sombrios já se colocam dentro da estrutura de relações dos famintos como aqueles que prestam serviços para os outros. Interessante, eles se colocando nessa perspectiva social entre os famintos. Isso gera aí uma rede de influência, inclusive. E que tipo de serviços eles costumam fazer? Serviços de infiltração? Serviços de assassinato? Ou serviços de influência em alguma determinada área de mortais? É algo que ficou aberto, mas bem interessante. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Nenhum líder, nenhum mestre. Nos falta liderança central. Ao invés de voltear de grupo em grupo conforme nós tivermos vontade. Nós mantemos a lealdade uns com os outros, e essa é a regra da lei. Se você foder com o coração sombrio, você fode com todos os corações sombrios. Nós iremos atrás de você. Fecha aspas. Não vou mentir, aqui eu vi um pouco de semelhança de estrutura social com o clã Gangrel de Vampiro à Máscara. O clã Gangrel, eles não têm necessariamente uma hierarquia. Eles respeitam os mais antigos, mas eles são muito independentes uns dos outros. Mas eles também costumam apoiar-se uns aos outros quando um deles está em dificuldade ou em perigo. Então, foi aí que eu vi um pouco de similaridade entre os Corações Sombrios e os Gangrel de Vampiro à Máscara. Talvez seja essa a única semelhança, mas essa estrutura de apoio e confiança entre eles é bem legal, bem interessante de poder se explorar entre os famintos da família dos Corações Sombrios. E vamos aqui aos 3 últimos parágrafos de visões perspectivas dos Corações Sombrios. Primeira delas, os outros nos chamam de Dampir e alguns bundões nos chamam de bebês chorões. Foda-se eles, em particular. Para quem não conhece, os Dampir ou Dampiro é uma espécie de híbrido de vampiro com humano e ele vem do folclore dos Balcãs. Mas eu achei estranho essa comparação, inclusive no texto de chamá-los, dos outros chamarem eles de bundões, bebês chorões. Não me passou muito essa ideia não nos textos anteriores. Sei lá,
ficou meio que estranha essa descrição aqui. Mas vamos ao próximo. Nós nos chamamos de amigos e camaradas. Olha só que interessante. Muito parecido com o que eu falei ainda agora. Parecido com os sentimentos e relações entre os gangrel. Próximo. Nós usamos os nossos poderes para ficarmos próximos das pessoas e ganhar a lealdade delas. Nós nos importamos mais com a humanidade do que as outras famílias. E nós usamos os poderes para proteger aqueles que são leais a nós. E damos uma surra em qualquer um que cruzar os caminhos deles. Olha só, até aqui, pelo menos só vimos duas famílias, os ascéticos e agora os corações sombrios. E ficou claro aqui que os corações sombrios dão valor a estabelecer relacionamentos com os mortais. Ou por aqueles que estão próximos deles. Eles se enxergam mais humanos, mas não duvidaria, porque para você estabelecer laços com os mortais, significa que você tem que se entregar um pouco mais à humanidade. E o ato de consumir sangue desses mortais não pode ser um ato voraz, um ato primal, um ato monstruoso. Tem que ser com um pouco de empatia, com um pouco de sentimento. Então, deve ser por isso que os corações sombrios se enxergam muito mais humanizados do que as outras famílias da linhagem dos famintos. Então, galera, tá aí as duas primeiras famílias que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês já viram que eu já estabeleci paralelos com 2 clãs de Vampiro à Máscara, mas eu quero dizer que não é necessariamente a mesma coisa, está longe de ser, mas inevitavelmente eu vi características, enquanto que os ascéticos e a vontade deles de adquirir conhecimento e usar isso como moeda de troca lembrou o clã Nosferatu. E os corações sombrios, nessa vontade de não haver hierarquia, de serem independentes, mas estarem se apoiando sempre quando tiverem dificuldades, lembrou um pouco o clã Gangrel. Mas por aí. Vocês viram que cada um tem um modus operandi, uma forma de se organizar, que pode ser muito interessante para vocês adotarem como personagem da linhagem dos famintos para jogar uma aventura de Curseborn. No próximo vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre a família dos Gaki e a família dos Hares. Então, sexta-feira que vem, estarei por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Falou!